Antes de começar essa viagem pela história do Brasil, já deixa o like, comenta aí o que você mais gosta de aprender, compartilha esse vídeo com alguém que ama história e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar produzindo vídeos como este. Agora sim, bora para a história. Imagine um território vasto, diverso, cheio de mistérios, florestas densas, rios intermináveis, povos que moldavam a terra com sabedoria muito antes de qualquer europeu sonhar em cruzar o oceano. Essa é a história do Brasil, um país jovem em tempo, mas antigo em memória. Uma história marcada por encontros, conflitos, resistência, ambição e transformação. Hoje você vai viajar por mais de 500 anos, da chegada dos primeiros povos até o Brasil moderno que conhecemos. Muito antes de 1500, milhões de indígenas já habitavam o território. Eram povos como Tupi, Guarani, Tupinambá, Xavante, Yanomami, Pataxó e tantos outros. Viviam da agricultura, caça, pesca, trocas e rituais espirituais que conectavam a terra ao sagrado. As aldeias tinham organização própria, cultura rica, histórias profundas transmitidas pela oralidade. Eles não viviam isolados, como muitos pensam. Havia redes de comércio extensas, alianças, conflitos e migrações. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral avista o litoral. O encontro entre portugueses e indígenas foi inicialmente de curiosidade, troca, estranhamento. A carta de Pero Vaz de Caminha descreve um paraíso terrestre, mas esse paraíso logo seria explorado. O pau-brasil, abundante na costa, atraiu comerciantes. Não foram necessárias cidades, só feitorias, escambo, e relações tensas que se transformariam rapidamente em violência. A presença dos jesuítas no Brasil começou cedo, quase junto da colonização. Eles chegaram com a missão de converter os povos indígenas ao cristianismo. Mas, por trás dessa tarefa religiosa, havia algo muito maior: moldar a sociedade que Portugal imaginava para o novo território. Nas missões, chamadas de aldeamentos, os jesuítas ensinavam a ler, escrever, plantar de forma europeia, criar gado e viver segundo os costumes ocidentais. Para muitos indígenas, aquilo era uma ruptura profunda com suas tradições. Para outros, as missões ofereciam proteção contra os colonos que queriam escravizá-los. Esse período é marcado por ambiguidade. Os jesuítas defendiam os indígenas de capturas violentas, mas também atuavam como agentes do apagamento cultural. Criavam escolas, igrejas, organizavam a vida em comunidade, mas também proibiam rituais, línguas nativas e costumes ancestrais. Foi um capítulo essencial, e controverso, na formação cultural do Brasil colonial. No século XVII, o açúcar brasileiro era tão valioso que virou alvo da cobiça internacional. E foi assim que, em 1630, os holandeses invadiram o Nordeste, tomando Pernambuco e instaurando uma administração moderna e organizada. Sob o governo de Maurício de Nassau, o Recife se transformou. Nasceram pontes, canais, edifícios imponentes e até estudos científicos sobre plantas, animais e a própria terra brasileira. Era um período de convivência entre holandeses, portugueses, judeus e povos mestiços, uma mistura inédita. Mas essa convivência tinha um lado tenso: os donos de engenho endividados com bancos holandeses, conflitos militares constantes e resistência local. Depois de anos de batalhas duras, como as famosas Guararapes, os holandeses foram expulsos. O Brasil voltava ao controle de Portugal, mas deixava para trás marcas culturais e urbanas que influenciam o Nordeste até hoje. No final do século XVII, rumores começaram a circular: rios amarelos, pepitas brilhantes, serras que escondiam verdadeiras montanhas de ouro. A notícia correu rápido, e o centro da colônia mudou de repente para as Minas Gerais. Surgiram vilas e cidades quase da noite para o dia. Estradas se abriram no meio da mata, escravizados eram levados em massa para trabalhar nas minas e no garimpo. Os dias começavam com o barulho de bateias, picaretas e correntes. O ouro alimentou a riqueza de Portugal, mas custou um preço humano imenso.
Nas igrejas exuberantes de Ouro Preto e Mariana, o ouro era transformado em arte barroca, enquanto Portugal criava impostos pesados, como o temido quinto. Se faltava ouro, vinha a cobrança violenta da derrama. Foi nesse ambiente de opulência para alguns e sofrimento para muitos que começaram a surgir ideias de ruptura com o controle português. Inspirados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, um grupo de intelectuais, militares e comerciantes mineiros começou a se reunir em segredo. Queriam liberdade econômica, autonomia política e um país mais justo. Entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A conspiração cresceu, alimentada pela insatisfação com os impostos abusivos. Mas antes que o movimento explodisse, foi denunciado. Portugal reagiu com dureza. Tiradentes assumiu a culpa, foi condenado e enforcado em 1792. Sua morte, cruel e pública, era um aviso: Portugal não toleraria rebeldes. Mas, ironicamente, o enforcamento o transformou em símbolo. A chama da liberdade não se apagaria mais. Em 1808, algo inédito aconteceu. A corte portuguesa atravessou o Atlântico fugindo das tropas de Napoleão. Reis, nobres, soldados e servidores chegaram ao Brasil, que deixou de ser apenas colônia e passou a ser a capital do Império Português. O Rio de Janeiro se transformou rapidamente. Os portos foram abertos ao comércio internacional, surgiram universidades, jornais, bibliotecas e instituições que mudaram o ritmo do país. Dom João VI promoveu uma modernização sem precedentes, aproximando a elite local do poder e fortalecendo a autonomia brasileira. Esse processo foi tão profundo que, quando Portugal tentou retomar o controle e exigir o retorno de Dom Pedro, o Brasil já não aceitava mais retroceder. A pressão por autonomia crescia. Em 1822, Dom Pedro rompeu com Portugal e, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Nascia um país independente, mas ainda monárquico. Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador, e o Brasil deu seus primeiros passos como nação soberana, mantendo estruturas antigas, mas rompendo oficialmente com o domínio colonial. Após a abdicação de Dom Pedro I, seu filho, Dom Pedro II, governou por quase 50 anos. Foi um período de relativa estabilidade, avanços tecnológicos, expansão ferroviária, imigração europeia e crescimento cultural. O Brasil ganhou prestígio internacional, mas sustentava uma contradição profunda: a escravidão. Mesmo com pressões internas e externas, o país resistia ao fim desse sistema cruel, enquanto movimentos abolicionistas ganhavam força e o império começava a se desgastar politicamente. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada, encerrando oficialmente a escravidão no Brasil. A liberdade chegou, mas sem qualquer política de inclusão. Milhões de pessoas foram libertas sem acesso à terra, trabalho ou direitos. A escravidão terminava na lei, mas suas consequências sociais atravessariam gerações. Ao mesmo tempo, a elite rural se voltou contra a monarquia, acelerando sua queda. Em 1889, a monarquia foi derrubada por militares e setores da elite. Sem consulta popular, o Brasil tornou-se uma república. Dom Pedro II foi exilado, e o novo regime nasceu prometendo modernização, mas mantendo antigas estruturas de poder concentradas nas mãos de poucos. A República Velha foi marcada pelo domínio das oligarquias, pelo coronelismo e pela manipulação eleitoral, especialmente na chamada política do café com leite. Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder após uma revolução. Seu governo modernizou o país com leis trabalhistas, direitos sociais e industrialização, mas também instaurou um regime autoritário durante o Estado Novo, com censura e repressão política. Após a Era Vargas, o Brasil viveu um breve período democrático, marcado por crescimento econômico e efervescência cultural. Em 1964, em meio às tensões da Guerra Fria, os militares tomaram o poder. O regime implantou censura, perseguições, prisões e torturas. Apesar de um crescimento econômico momentâneo, conhecido como milagre econômico, o país pagou um alto preço em desigualdade e repressão. No final dos anos 70, a resistência civil se fortaleceu.
Movimentos sociais, sindicatos e artistas foram às ruas exigindo liberdade e eleições diretas. Em 1985, a ditadura chegou ao fim. 3 anos depois, a Constituição de 1988 marcou a reconstrução democrática e garantiu direitos fundamentais à população. Hoje, o Brasil é um país diverso, criativo e profundamente desigual. Enfrenta desafios históricos, sociais e políticos, mas carrega uma força cultural única e uma enorme capacidade de reinvenção. A história do Brasil não é linear. É feita de rupturas, continuidades, dores e conquistas, e segue sendo escrita todos os dias.